Fernando gritou: "Saia daqui, seu sanguessuga! O que aconteceu foi algo que já era previsto. Antônio percebeu que você é um parasita que se aproveita dele há muito tempo. Agora vá embora. Um velho sujo como você não pode ficar neste restaurante. Está espantando a clientela." Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Bartolomeu caminhava em direção ao restaurante da cidade. Ele fazia esse mesmo caminho todos os dias e ao mesmo horário, às 10 para o meio-dia, o horário perfeito para o almoço. Enquanto caminhava com dificuldade, ele sentia a cada passo dado o peso da idade. Quando mais jovem, ele costumava ter muita energia e percorria longos trajetos a pé sem nenhum problema. Mas aos 78 anos, isso já não se repetia. Ele finalmente chegou ao restaurante e entrou. Lá dentro, se deparou com a visão de praxe. Clientes o encarando como se ele fosse uma estranha peça de museu. Alguns o olhavam com desprezo, provavelmente se questionando por que um homem como ele estava ali dentro, e alguns o olhavam com pena. Ele nunca tinha conseguido decidir qual olhar ele detestava mais. Ser observado como uma pessoa normal, apenas como um simples cidadão que entrou em um restaurante, era pedir demais? Nestes momentos, ele sentia que sim. Mas Bartolomeu tentava deixar isso de lado e focar apenas no agradável momento que se seguiria após aqueles olhares, o almoço. Ele então caminhou até o lugar que lhe tinha sido recomendado que esperasse e ficou ali parado. Bartolomeu ficou parado ao lado de um meio balcão que tinha a parte de cima revestida de vidro translúcido, de modo que era possível que os clientes que estavam sentados à mesa do salão do restaurante vissem os cozinheiros trabalhando do lado de dentro. Ele se posicionou ao lado desse local, de modo a não atrapalhar os garçons que entravam e saíam dali levando pratos para os clientes e louças vazias para dentro da cozinha para serem lavadas. Enquanto estava ali, Bartolomeu olhou ao redor procurando por Antônio, mas não o viu. Ele decidiu apenas esperar, pois mais cedo ou mais tarde o amigo deveria aparecer. Afinal, era o dono do restaurante. Bartolomeu tinha conhecido Antônio há 2 anos em uma de suas muitas caminhadas atrás de um lugar onde pudesse dormir. Ele ainda se lembrava de ter visto Antônio andando de forma incomum, levemente trêmulo, como se estivesse assustado. Bartolomeu não costumava se aproximar de muitas pessoas, pois as duas reações possíveis eram: ou a pessoa se assustava com ele, achando que era um assalto, ou demonstrava estar com asco dele por ele ser um morador de rua. Bartolomeu tinha chegado àquela cidade 10 anos atrás e tinha ido parar ali justamente tentando melhorar de vida. Ele tinha saído de uma cidade no interior e ido para a cidade grande na esperança que tivesse conseguido um bom emprego. Mas quando chegou ao novo local, descobriu que tinha sido enganado. O novo emprego não era nada do que havia sido prometido. Bartolomeu percebia que Antônio continuava a andar de forma trôpega até que ele caiu no chão. Nesse momento, Bartolomeu correu em sua direção. Ele perguntou ao homem o que estava acontecendo. E pela forma que o homem estava respirando com muito esforço físico e pela expressão de dor em seu semblante, ele percebeu que o homem deveria estar infartando. Bartolomeu deixou o homem em um canto da calçada, longe da rua, e correu até encontrar ajuda. Bateu em vários portões e ouviu várias pessoas o escorraçando, até que finalmente uma mulher idosa emprestou a ele o celular e ele chamou uma ambulância. Os enfermeiros disseram que se não fosse por Bartolomeu, Antônio talvez tivesse perdido a sua vida. Desde aquele dia, como uma forma de agradecimento, Antônio doava para Bartolomeu uma refeição diariamente. Era sempre o que estivesse sendo servido aos próprios clientes naquele dia. Bartolomeu tinha dito ao homem que não precisava fazer aquilo, que ele o havia ajudado sem esperar nada em troca. Mas Antônio apenas respondeu: "Eu sei disso, mas eu quero que você aceite. É o mínimo que posso fazer. Uma refeição por dia não vai me deixar mais rico nem mais pobre. E além disso, se não fosse por você, Bartolomeu, eu nem estaria aqui." Bartolomeu então agradeceu a Antônio e passou a ir todos os dias pegar a refeição no restaurante. A comida era deliciosa e aquele era o momento preferido do dia de Bartolomeu. Além de poder se alimentar, ele também conseguia conversar com Antônio, que tinha se tornado um grande amigo seu.
Enquanto se recordava desse momento, que por pouco não foi uma tragédia, ao invés do início de uma bela amizade, Bartolomeu viu Fernando se aproximar dele com uma cara de poucos amigos. Fernando era o gerente do local e não poderia ser mais diferente de Antônio. E isso nem era devido à idade, já que Antônio era um senhor de idade, ao passo que Fernando era um jovem na casa dos 25 anos. A diferença entre ele e Antônio se dava por ele ser um homem muito hostil e ganancioso, enquanto Antônio era muito generoso. Desde o dia em que Bartolomeu começou a ir ao restaurante para receber as refeições gratuitas que Antônio tinha o prazer de providenciar, Fernando tinha olhado torto para ele, claramente servindo aquele homem a contragosto. A verdade é que, para Fernando, aquelas refeições gratuitas não faziam sentido. Ele não gostava de ter que servir um homem como Bartolomeu, que ele considerava inferior a ele, e também não gostava que Bartolomeu entrasse no restaurante. Para Fernando, o simples ato de ele entrar no restaurante já era uma afronta, pois para ele, apenas pessoas bem vestidas deveriam entrar ali. Tudo o que Bartolomeu fazia era entrar, esperar a refeição e, quando as recebia, agradecer diversas vezes. Mas mesmo assim, Fernando sempre arranjava um jeito de implicar com o humilde senhor. Algumas vezes ele dizia a Bartolomeu que ele estava na passagem dos garçons e garçonetes, e outras vezes dizia que ele deveria ficar longe das mesas, pois estava atrapalhando os clientes, mesmo que os próprios clientes nunca tivessem reclamado. Acabou que, de tanto arrumar problemas, Fernando tinha mandado Bartolomeu esperar as refeições no canto perto da cozinha, que era o lugar em que Bartolomeu estava. Mas mesmo estando ali no lugar de sempre, Fernando ainda arrumou uma forma de implicar com Bartolomeu. Ele então se aproximou do senhor e disse rispidamente: "O que você está fazendo aqui?" Bartolomeu disse: "Ah, olá, Fernando. Como você está, meu jovem? Eu estou aqui esperando a minha refeição no lugar que me pediu para ficar. Onde está Antônio? Não o vi hoje." Bartolomeu nem mesmo terminou de falar quando Fernando disse asperamente: "Você não foi avisado?" Bartolomeu, confuso, disse que não estava entendendo. Com um sorriso malicioso, claramente muito satisfeito em dar aquela notícia, Fernando continuou a falar: "O Antônio não te quer mais aqui. Ele disse para eu te avisar porque ele ficou muito cansado de você e não queria mais olhar para sua cara." Bartolomeu, confuso, perguntou: "Como assim? Antônio e eu somos amigos. Eu não consigo imaginar ele pedindo para você fazer isso." Fernando então aumentou o tom de voz e questionou com ligeira irritação: "Você está insinuando que eu estou mentindo?" Bartolomeu então disse: Não, não é isso. É que eu achei que..." Mas antes mesmo que Bartolomeu terminasse a frase, Fernando gritou: "Saia daqui, seu sanguessuga! O que aconteceu foi algo que já era previsto. O Antônio percebeu que você é um parasita que se aproveita dele há muito tempo. Agora vá embora. Um velho sujo como você não pode ficar neste restaurante. Está espantando a clientela." Fernando apontava para a saída com o dedo indicador. A Bartolomeu restou a vergonha e a humilhação ao perceber que vários clientes estavam olhando em sua direção e ninguém nem mesmo cogitava defendê-lo. Para ele não fazia sentido. Se Antônio não podia mais dar a refeição, bastava explicar para ele. Bartolomeu iria entender. Afinal, ele sabia que dar uma refeição a ele todos os dias devia gerar um alto gasto no fim do mês. Mas para ele, o que mais doía nem era isso, e sim saber que Antônio tinha passado a Fernando a tarefa. Bartolomeu então precisou sair do restaurante de cabeça baixa, pois não aguentava os olhares dos clientes o fitando enquanto ele caminhava em direção à saída. Bartolomeu via algumas pessoas o olhando com desdém e outras o olhando com pena. Mas as duas emoções causavam nele um constrangimento horrível. Bartolomeu tinha trabalhado durante toda a sua vida e não tinha sido em empregos confortáveis. Tinha sido em locais muitas vezes insalubres, como construções civis, que providenciavam aos trabalhadores apenas abrigos com mofo e muito quentes, que tinham rendido a ele doenças respiratórias e salário baixo, que nunca compensavam todo o seu esforço. Bartolomeu até mesmo tinha desenvolvido alguns problemas de coluna em um desses empregos, no qual ele precisava carregar pesadas placas de concreto de um lado para o outro. Essa experiência de trabalho tinha sido marcante demais para ele, mas de uma forma totalmente negativa. Ele tinha sido contratado apenas para gerenciar e fazer alguns trabalhos manuais, mas nada muito pesado. Porém, quando iniciou no trabalho,
Ele logo percebeu que tinha sido ludibriado no momento da contratação. Se aproveitando que Bartolomeu não sabia ler tão bem, os contratantes tinham colocado no contrato cláusulas que ele não tinha noção. E esse tinha sido o emprego que o fez sair de sua terra natal. Bartolomeu então finalmente chegou à saída do restaurante e foi arrancado de seus pensamentos com o barulho da rua. Ele então voltou até o ponto em que tinha deixado a sua caixa de papelão. Ele costumava guardá-la atrás de um poste na calçada, ao lado da avenida, mas ao chegar lá, ele não encontrou nada. Ele então continuou a procurar, e como não encontrou, deduziu que algum outro morador de rua deveria ter pegado por achar que não tinha dono. Bartolomeu então decidiu procurar algo para comer, já que tinha perdido a refeição daquele dia devido ao gerente. Ele caminhou até uma lixeira e decidiu que dali viria o seu almoço e jantar daquele dia. Bartolomeu abriu a lixeira e, enquanto remexia dentro dela, tirando da frente os mais variados objetos e restos de alimentos e bebidas, ele encontrou uma metade de um sanduíche. Estava parcialmente comido e tinha alguma poeira por cima, mas ele apenas retirou a sujeira com a mão e ficou feliz por ter achado algo minimamente decente para se alimentar. No entanto, quando levou a comida até os lábios, pronto para dar uma mordida, ele foi surpreendido com algo sendo jogado em sua direção. Ele acabou sendo atingido por uma garrafa de plástico que foi jogada por um motorista de um carro que passou em alta velocidade na avenida ao seu lado. O motorista ainda gritou ofensas para Bartolomeu, o chamou de vagabundo e sujo e foi embora dando risadas. Aquilo inevitavelmente atraiu alguns olhares na direção de Bartolomeu, e ele, pela segunda vez no mesmo dia, se sentiu constrangido. Bartolomeu já estava acostumado a ser alvo de ofensas gratuitas de pessoas que ele nunca nem mesmo tinha visto em sua vida, mas que se sentiam no direito de descontar nele as suas frustrações e que se sentiam incomodadas com a sua simples existência. Ele imaginava que para essas pessoas, o correto seria que todos os moradores de rua fossem exterminados para que elas apenas não precisassem olhá-los de novo, para que as pessoas maltrapilhas não maculassem as paisagens das praças e avenidas. O que aquelas pessoas não entendiam é que por trás da maioria dos moradores de rua estava uma pessoa triste e decepcionada consigo mesma. Uma pessoa que tinha tido sonhos em algum momento de sua vida, que tinha tido uma família e que tinha sido feliz. A maioria das pessoas que estava ali não estava ali por opção, e sim por infortúnios de suas vidas, por falta de sorte. Bartolomeu já tinha encontrado em suas andanças pessoas que tinham ido para a cidade grande em busca de oportunidade de empregos ou iludidas por falsos patrões que prometiam a eles oportunidades financeiras inexistentes. Algumas tinham ido parar ali por causa de doenças e algumas por uma família que os havia traído e roubado seu dinheiro. Em muitas histórias, muitas vidas e conversando com essas pessoas, ele entendia cada vez mais que intitulá-las como vagabundos era cada vez mais errôneo. E apesar das várias histórias tristes que tinha ouvido em suas caminhadas, o próprio Bartolomeu tinha sua própria história triste também. Enquanto pensava em tudo isso, ele não conseguiu evitar e começou a chorar. Ele estava se sentindo muito humilhado. Era como se todas as pessoas que o olhavam estivessem julgando as suas escolhas de vida e enxergando seus fracassos. Enquanto as lágrimas rolavam e ele tentava secar o rosto e se afastar daquela lata de lixo, pois estava coberto de milkshake, que era a bebida que estava dentro da garrafa plástica que o motorista jogou nele, Bartolomeu se distraiu, andou sem olhar para a frente e acabou indo em direção à avenida. Ele caminhava a passos largos de cabeça baixa, limpando o rosto e os cabelos com as próprias mãos, e estava tão imerso em sua própria tristeza que não percebeu quando um carro veio em sua direção e não conseguiu frear a tempo. O som da batida foi tão alto que chamou a atenção de diversas pessoas, tanto as que estavam passando pela calçada no momento do acidente, quanto alguns motoristas. Depois do choque veio a comoção, e num ímpeto de ajudar, vários motoristas pararam seus veículos e saíram para tentar ajudar o senhor que estava caído no chão, aparentemente desacordado. Algumas pessoas cercavam o carro, impedindo o motorista de acelerar para longe do acidente, mas ele não deu nenhum sinal de que iria optar pela fuga sem prestar socorro. Pelo contrário, ele abriu a porta do carro com as mãos para cima para mostrar que estava desarmado e sem a intenção de atacar qualquer pessoa, e foi até onde Bartolomeu estava caído.
Ao ver a cena, o motorista desesperado levou as mãos até a cabeça e, em pânico, gritou para alguém chamar uma ambulância e também para que chamassem a polícia, pois ele estava se entregando. O motorista se ajoelhou ao lado de Bartolomeu e quase tocou nele, mas foi impedido por várias pessoas que cercavam a cena e diziam para ele não tocar no senhor, pois poderia piorar tudo. A ambulância e a polícia foram chamadas, e enquanto Bartolomeu era colocado em uma maca e levado para dentro, o motorista que tinha o atropelado foi levado para dentro da viatura de polícia. Quando Bartolomeu acordou, ele se sentia confuso e com algumas dores no corpo. Ele primeiro tentou levantar, mas logo percebeu que tinha alguns fios ao longo de seu corpo e um aparelho que emitia um bip. Ele então percebeu que estava num hospital. Passados alguns minutos, uma enfermeira simpática com um sorriso tranquilo se aproximou dele e perguntou como ele estava. Bartolomeu então respondeu que estava bem, mas que estava com algumas dores no corpo. A enfermeira então respondeu: "Que bom que está bem, senhor Bartolomeu. Eu entendo que o senhor está com dores, mas vai ficar aliviado ao saber que não aconteceu nenhum dano permanente em seu corpo no acidente. Houve algumas fraturas, mas a mais grave foi apenas a sua perna, que infelizmente foi quebrada no acidente, mas que vai se recuperar depois de um período no gesso. Fora isso, o senhor está com alguns arranhões nos braços e pernas, mas são todos ferimentos superficiais." Bartolomeu ouviu tudo aquilo e se sentiu grato por não precisar de uma internação ou de remédios caros. Afinal, sabia que não poderia pagar por aquilo. Ele então agradeceu à enfermeira e disse que iria embora naquele mesmo momento, pois não teria como pagar uma estada em um lugar como aquele. Porém, a enfermeira sorriu e disse: "Não precisa se preocupar, senhor Bartolomeu. As suas despesas já estão pagas para o tempo que o senhor precisar ficar aqui. Então a sua única preocupação é melhorar." Bartolomeu, surpreso, perguntou à enfermeira como as despesas poderiam estar pagas se ele não tinha feito o pagamento. Preocupado, ele perguntou se não havia acontecido algum engano, se aquele quarto não pertencia a outro paciente. Ele falou: "Eu não quero que ninguém seja prejudicado por minha causa. A senhora pode verificar se outra pessoa deveria estar aqui ao invés de mim?" A enfermeira, com um sorriso tranquilo, disse que não havia erros. Ela respondeu: "Uma pessoa pagou seu quarto, senhor Bartolomeu." Bartolomeu estava prestes a perguntar quem, mas a resposta surgiu em forma de um homem de porte médio e com alguns esparadrapos no rosto e diversos arranhões nas mãos. Timidamente ele perguntou: "Será que eu posso entrar?" A enfermeira respondeu: "Se estiver tudo bem para o senhor, senhor Bartolomeu, esse foi o homem que pagou seu quarto. Ele gostaria de conversar com o senhor." Bartolomeu, surpreso, disse que ele podia entrar sim. Então a enfermeira saiu, dizendo para apertar o botão ao lado da cama se precisasse de algo. O homem então se sentou ao lado de Bartolomeu e se apresentou como Zeca. Ele começou a falar: "Olá, senhor Bartolomeu. Fico feliz em ver que o senhor está acordado. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas ao senhor." Bartolomeu então perguntou ao homem pelo que ele estava se desculpando. O homem então abaixou a cabeça, incapaz de encarar Bartolomeu, e disse: "Fui eu quem atropelou o senhor." Bartolomeu ficou levemente chocado com a informação, mas não pôde evitar sentir pena ao ver aquele homem claramente arrependido. Bartolomeu soube que no momento do acidente Zeca estava sóbrio e que por isso ele tinha sido libertado das acusações, pagando a fiança. Bartolomeu então perdoou o homem, dizendo para ele ficar tranquilo e não carregar aquela dor em seu coração. Zeca então agradeceu a Bartolomeu e os dois passaram a tarde conversando. Zeca contou a Bartolomeu que era advogado e que focava em casos nos quais os clientes eram injustiçados só porque não tinham como pagar caros advogados. Ele disse que no momento em que atropelou Bartolomeu, estava com a mente atordoada, pensando em como seguir com a defesa de um jovem que tinha sido incriminado injustamente. Quanto mais conversavam, mais Bartolomeu percebia o quanto Zeca era um bom homem. Era tão fácil conversar com aquele homem que Bartolomeu acabou contando sobre a sua vida, sobre o trabalho enganoso que o levou até a cidade grande e, consequentemente, para as ruas, e sobre o motivo de ele ter corrido para a rua sem enxergar direito. Zeca ficou irritado com o homem que jogou o milkshake em Bartolomeu, mas ficou ainda mais irritado com a empresa que tinha enganado o senhor. Sendo assim, em 2 semanas, quando Bartolomeu recebeu alta do hospital, Zeca abriu um processo contra a empresa que o tinha enganado e exigiu que fosse pago a ele tudo o que ele merecia.
Bartolomeu disse a Zeca que não precisava se preocupar com ele, mas Zeca era um homem honrado e disse que só conseguiria dormir sabendo que a justiça tinha sido feita. Acabou que a empresa tinha tantos crimes por trás de seus muros que eles preferiram apenas pagar Bartolomeu e vários outros funcionários que eles tinham enganado, ao invés de ter os seus segredos expostos ao mundo. Porém, de nada adiantou. Quando a empresa pagou os funcionários, a mídia foi para cima do caso e vários empresários acabaram sendo presos e o dinheiro foi para os legítimos donos, os funcionários que tinham dado sangue pela corporação. Bartolomeu então acabou ganhando o dinheiro que merecia por anos de trabalho e rapidamente providenciou o pagamento de Zeca, que recusou o dinheiro e disse que o pagamento dele era saber que todos os funcionários tinham recebido o que era deles por direito. Mas o contato entre Bartolomeu e Zeca não acabou, pois os dois acabaram se tornando bons amigos. Era atípico e até mesmo tragicamente cômico, mas um atropelamento tinha gerado uma linda amizade entre os dois homens. Passado um mês, Bartolomeu soube que Fernando tinha sido demitido do restaurante por maltratar um garçom, o humilhando na frente de vários clientes. Antônio tinha pegado a cena no flagra e demitido Fernando na hora, ressaltando que sob o teto de seu restaurante ele não admitia aquilo. Não demorou muito tempo até que Antônio batesse na porta de Bartolomeu, que passou a morar em uma linda e bem cuidada casa que ele tinha comprado com a indenização. Ele então disse a Bartolomeu que nunca disse que não o queria em seu restaurante e que nunca tinha dito para Fernando parar de lhe dar refeições diárias. Com lágrimas nos olhos, Antônio disse: "Meu amigo, espero que possa me perdoar. Eu não sabia de nada. Precisei ficar fora para resolver problemas de família e Fernando se aproveitou de minha ausência. Felizmente eu descobri quem ele era. Agora ele está longe do meu restaurante e de minha vida." Bartolomeu então deu um abraço em Antônio, dizendo para o amigo ficar tranquilo e falando que não tinha que perdoá-lo por nada. Bartolomeu disse: "Agora entre, vamos tomar uma xícara de café. O meu amigo Zeca está aqui também, você vai adorá-lo. Vamos jogar baralho." Feliz, Antônio entrou e se deu muito bem com Zeca, como Bartolomeu tinha presumido. Os três amigos então passaram a tarde jogando baralho, atividade que se repetiu várias e várias vezes naquilo que se tornou uma amizade verdadeira entre os três. Você concorda com as escolhas de Bartolomeu? Você faria algo diferente dele? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.